Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de custos industriais, né? Esse é o terceiro vídeo que a gente está fazendo e depois desses vídeos, a gente vai fazer 5, né? Depois desses vídeos a gente vai estar fazendo algumas simulações referentes a custos, né? Análise dos custos, né? Em planos de negócio. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre despesa, né? Despesa que gera muita dúvida, né? Sobre o que é e o que não é despesa. Despesa a gente pode considerar justamente como bem, né, ou serviço consumido direta ou indiretamente para obtenção de receitas. Né? Essa questão de direta ou indiretamente, né, a gente já fez alguns vídeos falando sobre isso, né, do que é ação direta e do que é ação indireta. A nível resumido, processo direto é justamente aquele processo que está ligado ao ciclo de fabricação, ou seja, tangencial ao ciclo de fabricação. Né? Processos indiretos é aqueles que dão suporte ao processo de fabricação. Exemplo, o RH, né? Um custo que você vai ter lá com recursos humanos. Recursos humanos ele não está trabalhando diretamente com a fabricação, mas ele dá suporte ao grupo de pessoas que está trabalhando diretamente a fabricação. Então o RH ele acaba sendo custo indireto para o ciclo, né? Porque ele não está tendo contato ali direto, né? com o ciclo de fabricação. Mas voltando especificamente à despesa, né, ele vai ter essa base, né, como falei, né, de bem ou serviços consumidos direto ou indiretamente. E o foco da despesa é justamente a obtenção de receita. Né? Então, quando você tem uma despesa, é porque aquele valor atribuído a essa despesa, ele vai estar gerando no final uma receita. Exemplo, a comissão de um vendedor, né, é um gasto que se torna imediatamente uma despesa. Por quê? Se é uma comissão, significa que ele vendeu um produto. Se ele vender o produto, significa que vai estar tendo entrada de lucro para a tua empresa, ou pelo menos é para ter entrada de lucro, né, já que ele vendeu, né? Então, se ele vendeu e teve essa entrada de lucro e ele recebeu a comissão, faz parte do pacote daquele lucro ali ter a despesa com a comissão do vendedor. Né? Então, observa que você vai ter aquele desembolso, né, para estar pagando aquela comissão ao vendedor, mas é normal o processo. Né? Exemplo, as despesas são itens que acabam reduzindo o patrimônio líquido, né, e que tem essa característica de representar esses sacrifícios, né, no processo, mas o grande foco dela é a obtenção de receitas. Né? Ou seja, você não vai ter como ter um lucro de 100% daquele valor de capital de entrada, né, sem ter nenhum valor de saída com despesa. Né? Todo produto vendido ou todo serviço, né, de utilidade transferida acaba provocando despesas, né? Uns mais, outros menos, mas a despesa sempre vai estar inerente a esse processo. Né? Isso é o que se chama de custo do produto vendido, é onde você vai estar extraindo os valores para poder estar determinando o valor do custo final do teu produto. Né? E aí está estimando justamente as margens de lucro do processo. Né? Exemplo, uma mercadoria adquirida pela uma loja comercial provoca um gasto, um investimento, né, que acaba se transformando numa despesa no momento do reconhecimento da receita trazida pela venda, ou seja, sem passar pela fase de custo. Logo, o nome custo das mercadorias vendidas não é, em termos técnicos, rigorosamente correto. Né? Então acaba tendo às vezes acaba tendo essa confusão. Né? Ou seja, todos os custos que são ou foram gastos se transformam em despesas quando da entrega dos bens ou serviços a que se referem. Ou seja, quando se fala dessa entrega é porque aquele valor que era custo, né, se tornou despesa porque teve retorno no que diz respeito à receita. Né? Então a despesa acaba tendo isso aí. Ela é utilizada especificamente para receita. Né? Ou seja, uma despesa para manter o processo e ter esse retorno de lucro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, nossos vídeos da parte de tópicos de custos industriais. Né? Hoje é o quarto vídeo que a gente vai estar fazendo e hoje a gente vai estar falando sobre desperdício. Né? Desperdício que gera muita dúvida em sala de aula, né, por parte dos alunos sobre como, não é nem o termo desperdício, né, mas como identificar um desperdício ou não. Né? Então esse é um ponto bem interessante porque os desperdícios eles são os gastos incorridos no processo, né, processo de produção, né, ou de geração de receita, e que possam ser eliminados sem prejuízo da qualidade.
né, ou quantidade de bens que se deseja executar. Ou seja, se você tem um ciclo produtivo, né, que esse ciclo produtivo ele vai estar te gerando uma receita X, né, em determinado momento você acaba observando que a receita final, né, o lucro final, ele está caindo, né, ou por uma crise externa, ou por um problema produtivo, enfim. Você pode estar mapeando como é que está esse teu ciclo e estar analisando o que pode ser desperdiçado, né, ou o que está sendo desperdiçado no processo e que, consequentemente, possa ser eliminado. Ou seja, desperdício ele vai estar diretamente ligado à relação final do lucro, né? Ou seja, se você vai ter mais lucro ou não para o processo, né? Ou, exemplo, a gente fala de lucro, mas, exemplo, você pode estar sacrificando uma operação por causa dos desperdícios, né? Então é muito comum, né, um momento de crise, ter uma análise, não, vamos analisar o que teve de desperdício, o que está tendo de desperdício para eliminar. Eita, não, tá tendo muito desperdício com material de limpeza, tá tendo muito desperdício com lubrificante, né? Então tá eliminando, mapeando aquilo ali. Ah, não, o pessoal no ciclo produtivo acaba não tendo um time interessante para realizar determinado processo. Então é preciso fazer algum curso ou profissionalizante, alguma especialização naquela área ali para diminuir o desperdício que está tendo com determinado processo, né? Então o desperdício ele vem com essa base, né? Ele pode ser eliminado, mas ele não vai ter interferência ou no volume ou na qualidade do teu produto, né? Então eu tinha um professor que ele sempre comentava, né? Ele fez, a cada semestre é importante ter, né, o grupo que está ali na gestão está fazendo uma análise sobre desperdícios, né? Só que hoje, né, essa ação que era que ele comentou há 20 anos atrás, hoje não se dá para ter essa ação a cada 6 meses. Hoje é praticamente momentâneo, tá se analisando o que é e o que não é desperdício, né? Por isso que muitas empresas, né, principalmente com ciclo de WCM ou com processos de gestão da produção mais efetivo, acaba tendo as próprias pessoas envolvidas no processo, né, direto ou indiretamente, em muitos dos casos, acabam analisando, mapeando melhorias no ciclo produtivo, né? Então, às vezes você vê a empresa que tem muita dificuldade para retirar, né, encontrar mais algum desperdício. Por quê? Porque ela já fez um trabalho muito forte e minimizou o máximo possível de desperdício, não? Então ela já acaba trabalhando num ritmo muito justo no que diz respeito a desperdício, né? Mas é sempre importante estar monitorando, né? E quando possível estar trazendo pessoas externas, consultores, porque às vezes você já está viciado em um ciclo produtivo e não identifica lá um elemento que possa estar diminuindo, né? Eliminando lá determinado desperdício, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai fazer uma análise comparativa referente a campo de tolerância, né? O campo de tolerância que vai dar justamente a relação de um elemento ser mais fácil ou mais difícil de ser executado enquanto a sua tolerância indicada, né? Então aqui no caso a gente tem dois valores, 25 milímetros mais 4 centésimos, né? Tá aqui marcado, e o segundo valor 18 milímetros mais 2 centésimos mais 5 centésimos. Ou seja, desses dois valores, qual é o mais fácil de ser executado? Para fazer essa análise, a gente tem que justamente entender qual é o afastamento máximo e mínimo para chegar ao campo de tolerância. Nesse caso, 25 milímetros mais 4 centésimos, né, que vai dar o afastamento máximo, 25 mais 4 centésimos, vai dar justamente 25,04. Né? E o afastamento mínimo vai ser justamente 25 milímetros menos 0, ou mais 0, já que o afastamento dele é só positivo, né? Então, vai dar justamente 25 milímetros. Então, o que a gente precisa fazer? Subtrair o máximo menos o mínimo, né? Então, a gente vai ter 25,04 menos 25 milímetros, né? Então, nesse caso aqui, vai dar exatamente 4 centésimos de campo de tolerância, né? Ou seja, esse campo de tolerância é justamente a variação possível, né, que a gente tem aí, ou a variação não, né? Na verdade, seria justamente o campo especificamente que a gente tem para poder estar variando durante o processo, né? Ou seja, tem 4 centésimos aí de possibilidade. Já o segundo valor, 18 mais 2 centésimos mais 5 centésimos, a gente justamente vai ter como valor máximo justamente 18 milímetros mais 5 centésimos, que vai dar 18,05, e o mínimo
18 mais 2 centésimos. Observa que os dois valores são positivos, né? Então ele vai poder variar de 18,02 até 18,05. E o seu campo de tolerância é justamente a subtração de um em relação ao outro, do máximo menos o mínimo. E nesse caso aí 18,05 menos 18,02 vai dar 3 centésimos de milímetro, né? Ou seja, é o campo de tolerância dele. Então nesse caso aqui, o segundo valor, 18 mais 2 mais 5 centésimos, é o mais complicado de fazer, porque ele tem uma oscilação máxima de 3 centésimos, né? O segundo, ele tem aí em torno aí de 30% a mais, né, de possibilidade de acerto, né? Que é o de 0,04. Então, 0,03 é muito mais difícil de executar do que 0,04, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai fazer mais uma análise comparativa no que diz respeito a campo de tolerância. Nesse caso aí, o valor de 40 milímetros mais 0,25, né? Ou seja, 25 centésimos mais 55 centésimos, né? E o valor em polegada, 2 polegadas e 3 quartos, né? Oscilando aí até mais 1 polegada e 64 avos de polegada. Né? Vamos começar primeiro com o de 40 milímetros. Né? Nesse caso a gente vai precisar do afastamento máximo e mínimo. O máximo dele vai ser justamente 40 mais 0,55, que vai dar exatamente 40,55. E o mínimo vai ser justamente 40 mais 0,25, que vai dar 40,25. Né? Então, nesse caso, para a gente ter o campo de tolerância, é só subtrair um em relação ao outro. Né? E nesse caso, aí, subtraindo 40,55 menos 40,25 vai dar justamente 0,30. Né? Ou seja, aí é exatamente 3 décimos de milímetro, né? Ou 30 centésimos de milímetro. Bom, nesse caso aí, 2 polegadas e 3 quartos, né, que é o segundo, ele pode variar até mais 1,64 avos de polegada. Né? Então, nesse caso aí, né, a gente for converter 2 polegadas e 3 quartos logo para milímetro, né, a gente vai ter justamente 2 polegadas vezes 25,4, coloca aqui embaixo, 2 vezes 25,4, né, que vai dar justamente 50,8 milímetros, mais 3 quartos de polegada, que vai dar exatamente 19,05 milímetros, né? Então, somando os dois, a gente vai ter justamente 50,8 mais 19,05, que vai dar 69,85 milímetros, né? Então, esse é justamente aí o valor, né, nominal de 2 polegadas e 3 quartos. O que é que a gente precisa agora? Converter 1,64 avos de polegada. Né? Então, nesse caso aí, vai ser 1 polegada dividido em 64 partes, né? Então a gente vai ter 25,4 dividido aí em 64, que vai dar justamente esse valor. Deixa eu colocar aqui logo 25,4 dividido por 64, que vai dar exatamente esse valor. Vou anotar agora, 0,39, né? 6875, né? Milímetros. Então, esse valor é justamente a conversão de 1,64 avos de polegada. Né? Então, o que é que acontece? Né? A gente vai ter justamente esse valor aqui, marca ele aqui de amarelo. Esse valor ele vai poder oscilar mais esse valor aqui indicado. Né? Ou seja, aqui a gente já nota que vai dar uma oscilação de mais de 3 décimos. Né? Vai dar quase 4 décimos de milímetro. Né? Então aqui a gente já nota que esse valor referente ao campo de tolerância de 40 milímetros que a gente verificou, ele já é maior, né? Então é mais difícil de executar, né, esse aqui que eu estou marcando de vermelho, que é 3 décimos, do que esse segundo. Né? Ou seja, é mais fácil executar o valor da polegada. Né? Eu vou colocar aqui, abrir aqui um campozinho aqui para não ter que apagar. Né? Então a gente vai ter justamente de oscilação. Vou apagar aqui. Pronto, colocar aqui. A gente justamente vai ter de oscilação, né, esse valor aqui de 69,85 mais, né, 0,396875. Né? Então a gente vai ter esses dois valores aí somados, né, que vai dar justamente, somando com 69,85, ele vai dar esse valor aqui. Eu vou apagar e colocar ele aqui em cima mesmo. Vai dar 70,246875.
né? Então, esse é o valor máximo para essa indicação de 2 polegadas e 3 quartos mais 1,64 de polegada. Então, ele vai ter como valor mínimo 69,85 e valor máximo esse valor aqui, de mais de 70 milímetros. Então, fazendo a subtração de um em relação ao outro, vai dar exatamente esse valor aqui. Foi o que a gente comentou agora há pouco. Então, esse aqui já é o campo de tolerância, né? Então, se a gente for comparar esse campo de tolerância com o primeiro, significa que o primeiro vai ser mais difícil de fazer do que o segundo. Tá bom? Se a gente for comparar a nível de proporção, né? Esse aqui ele é aproximadamente 30% mais difícil do que o primeiro. Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!